Você provavelmente comeu carne bovina em algum momento de sua vida. Hambúrguer, steak, churrasco. Algo que era comum. Algo que você não pensou duas vezes antes de consumir. Era proteína. Era alimentação normal. Você confiava que a carne que comprava era segura. Confiava que regulações protegiam você. Confiava que governo garantia que produto era inspecionado. Era seguro. Era apropriado para consumo humano. Mas quando você começa a pesquisar o que é encefalopatia espongiforme bovina, o verdadeiro nome científico da doença da vaca louca, você descobre que confiança era baseada em ilusão. Você descobre que há doença que pode estar dormindo silenciosamente em seu corpo neste exato momento. Doença que pode estar se desenvolvendo sem qualquer sintoma. Doença que pode ser inevitavelmente fatal. E você não saberia, não haveria sinal, não haveria aviso, até ser tarde demais. Encefalopatia espongiforme bovina, ou BSE, é doença neurodegenerativa que afeta o sistema nervoso central de bovinos. Causa deterioração progressiva, irreversível, fatal do cérebro. Deixa o cérebro literalmente com furos. Estrutura que parece esponja quando observado sob microscópio eletrônico. Daí o nome espongiforme, que literalmente significa semelhante à esponja. Quando você olha para tecido cerebral de vaca com BSE sob microscópio, você vê destruição. Você vê estrutura que foi previamente organizada, agora reduzida a padrão de vacúolos. Pequenos buracos onde neurônios e estrutura neuronal existiam previamente. Pesquisadores descrevem a visão como profundamente perturbadora. Cérebro que deveria ter densidade de matéria nervosa agora parece, literalmente, como esponja. Como estrutura que foi comida por dentro, porque foi. Foi literalmente comida de dentro por prions que se replicam. A doença é causada por algo que é tão fundamentalmente diferente de patógeno conhecido que desafiou cientistas quando foi descoberto. Prion. Prion não é vírus. Vírus tem DNA ou RNA, tem material genético que pode ser replicado. Prion não é bactéria. Bactéria tem estrutura celular, tem metabolismo, tem capacidade de se reproduzir. Prion é apenas proteína. É apenas molécula de proteína que tem forma tridimensional incorreta. Mas essa forma incorreta é o que torna tudo devastador. Quando o prion entra em contato com proteína normal de mesmo tipo, proteína prion protein ou PRP, algo extraordinário e aterradora acontece. Prion faz a proteína normal mudar sua forma tridimensional. A proteína normal se torna anormal, se torna prion. E esse prion transformado agora consegue fazer a mesma coisa com outra proteína normal próxima. É reação em cadeia. É cascata molecular que é praticamente impossível de parar uma vez iniciada. Um prion único consegue transformar uma proteína em prion. Esse prion consegue transformar outra proteína. Essa consegue transformar outra, e outra, e outra. É exponencial. É crescimento geométrico de prions anormais dentro do cérebro. E conforme mais prions se acumulam, conforme mais proteínas normais são convertidas em anormais, cérebro literalmente colapsa. Estrutura neuronal é destruída. Sinapses são danificadas. Neurônios morrem. O resultado é cérebro que é literalmente cheio de buracos. Cérebro que não consegue funcionar. Cérebro que é incompatível com vida consciente. Doença da vaca louca começou não por acaso, não por causa natural. Começou porque humanos, porque pecuaristas, porque indústria de carne, decidiram fazer algo que era absolutamente insano. Nos anos 1970 e 1980, havia práticas padrão na indústria pecuária europeia chamada rendering. Rendering era processo onde partes de animais mortos, partes que não eram comercialmente viáveis, partes que eram resíduo,
eram coletadas, eram processadas, eram transformadas em pó de proteína. Esse pó de proteína tinha dois usos principais. Um era adicionar à ração de galinhas e outros animais de fazenda para aumentar conteúdo proteico. Outro, e esse era onde o horror começava, era adicionar à ração de vacas. Fazendas estavam alimentando vacas com carne de outras vacas. Era canibalismo forçado. Era a prática de pegar resíduos de vaca morta, incluindo cérebro, incluindo medula espinhal, incluindo tecido neurológico que era rico em prion se vaca tinha BSE, e moer isso em pó e alimentar para outras vacas. O processo era chamado de protein recycling. Aparentemente havia lógica econômica. Reuso de proteína economizava dinheiro. Ninguém, ou na verdade, alguém provavelmente sabia, mas ninguém quis admitir ou enfrentar. Ninguém considerava que se uma vaca tinha prion, causando doença da vaca louca, se uma vaca tinha BSE, aquele prion seria consumido por outra vaca. Seria absorvido pelo trato gastrointestinal de outra vaca. Seria depositado no tecido neurológico de outra vaca e causaria a mesma doença na nova vaca. Era mecanismo perfeito de transmissão. Era praticamente garantido de espalhar prion através de população de gado. Resultado foi catastrófico. Aqui está o estranho da história. Quando cientistas começaram a investigar BSE nos anos 1980, eles não sabiam o que era a causa. Porque prion era conceito que era tão estranho, tão radicalmente diferente de qualquer patógeno conhecido, que comunidade científica levou anos para aceitar que era real. Um pesquisador chamado Stanley Prusiner estava estudando doença similar em ovelhas, doença chamada Scrape, e descobriu que agente infeccioso não tinha DNA, não tinha RNA, não tinha qualquer material genético, era apenas proteína. Quando Prusiner publicou seus achados, quando disse comunidade científica que havia descoberto o patógeno que era apenas proteína, comunidade científica basicamente riu dele. Impossível, disseram cientistas. Qualquer coisa que se replica tem que ter material genético, tem que ter DNA ou RNA. Mas Prusiner continuou apresentando dados, continuou mostrando evidência. E lentamente, muito lentamente, comunidade científica começou a aceitar. Passou 10 anos de resistência antes que comunidade científica amplamente aceitasse que prion era real. E quando a aceitação veio, quando cientistas finalmente entenderam que proteína anormal conseguia fazer outras proteínas se tornarem anormais, vários pesquisadores tiveram um momento de horror. Perceberam que essa descoberta tinha implicações aterradoras. Porque se prion conseguia fazer isso em ovelha, conseguia fazer em vaca. Se conseguia fazer em vaca, poderia fazer em humano. E se estava sendo transmitido através de alimento, através de suprimento de carne global, quantos humanos já haviam sido infectados? Ninguém sabia. Ninguém sabe até hoje. Primeira vaca com sintomas documentados de BSE foi diagnosticada no Reino Unido em 1986. Ninguém soube inicialmente o que era. Proprietários de fazenda notaram que vaca estava agindo de forma estranha. Vaca estava assustada, estava paranoica, estava agressiva sem razão aparente. Vaca perdeu capacidade de se mover corretamente, perdia coordenação, tinha tremores, tinha espasmos. Eventualmente, vaca não conseguia se levantar. Ficava deitada no chão, sofria, morria. Diagnóstico confirmou que era doença neurológica, que era prion, que era transmissível através de alimento. E uma vez que conhecimento que isso era transmissível através de proteína animal processada se espalhou, a verdade de como massivamente epidemia já tinha se tornado ficou claro, porque o processo de rendering tinha estado em prática por anos.
porque fazendas já tinham alimentado vacas com proteína reciclada por anos. Porque o prion já tinha se espalhado através de população inteira de gado. Entre 1986 e pico da epidemia em 1992, apenas 6 anos, mais de 180 mil vacas no Reino Unido foram diagnosticadas com BSE. Algumas estimativas sugeriram que o número real de vacas infectadas era até 1 milhão, mas muitas foram abatidas. Muitas nunca foram diagnosticadas, porque morreram de causas aparentemente não relacionadas enquanto o prion estava ainda incubando. Indústria de carne britânica entrou em caos completo. Mercados colapsaram. Exportações foram banidas. Quando outros países ficaram sabendo que Reino Unido havia exportado carne potencialmente infectada, praticamente todas as nações importadoras de carne britânica baniram importações imediatamente. França, banu carne britânica. Alemanha, banu. Itália, banu. Praticamente toda a Europa, banu. Bispos católicos e outros líderes religiosos começaram a recomendar que pessoas parassem de comer carne de vaca completamente. Havia pânico generalizado. Havia medo generalizado, porque as pessoas perceberam, se britas tinham tido epidemia desse tamanho, e tinha levado anos para identificar, quantos outros países também poderiam ter casos que não foram ainda identificados? Quantos outros países poderiam estar silenciosamente tendo epidemia? E de fato, conforme investigações se expandiram, casos foram encontrados em outros lugares. Em 1996, primeiro caso de VCJD foi identificado em humano no Reino Unido. Depois, casos começaram a aparecer em outros países. Canadá teve casos, França teve, Itália teve, Irlanda teve, Portugal teve, Espanha teve. Até Japão teve casos, e tudo voltava para a questão assustadora. Quantas pessoas estavam infectadas e não sabiam? O governo britânico encomendou investigação. Investigação estimou que potencialmente entre 100 e 2.000 pessoas poderiam estar infectadas com prion no Reino Unido. Se isso fosse verdade, se 100 a 2.000 pessoas estivessem caminhando por aí no Reino Unido com prion se replicando em seu cérebro, e se o período de incubação fosse 20, 30 anos, isso significava que segunda onda de casos poderia aparecer apenas nos anos 2000 e 2010. O governo eventualmente proibiu práticas de rendering, proibiu alimentar proteína animal para gado. Mas pelo tempo que proibição foi implementada, pelo tempo que regulações foram criadas, dano já havia sido feito. Prion já tinha se espalhado, já tinha entrado em suprimento de alimento, já tinha entrado em milhões de pessoas. Aqui está onde a história vira verdadeiramente aterradora. Aqui está onde negligência da indústria de carne não matou apenas vacas, mas começou a matar humanos. Prion não desaparece com calor, não desaparece com cozimento, não desaparece com processamento. Se você comeu carne de vaca infectada, se você comeu hambúrguer que foi feito de carne de vaca, que tinha BSE, você pode ter consumido prion. Prion consegue atravessar barreira gastrointestinal, consegue entrar no seu corpo, consegue fazer caminho para o sistema nervoso. Uma vez no sistema nervoso, uma vez no cérebro. Começa a fazer seu trabalho. Começa a transformar suas proteínas cerebrais normais em prions anormais. Começou reação em cadeia. Começou cascata de destruição neurológica. E isso pode levar anos para aparecer. Pode levar 10 anos. Pode levar 20 anos. Pode levar 30 anos. Você pode estar completamente assintomático. Você pode estar vivendo vida normal. Você pode estar tendo filhos. Você pode estar envelhecendo. E todo esse tempo, prion está lentamente se multiplicando em seu cérebro. Lentamente convertendo suas proteínas normais em proteínas anormais. Lentamente destruindo estrutura de seu cérebro. E você não saberia. Não haveria sintoma.
Não haveria aviso. Até um dia, depois de 20 ou 30 anos, você começa a notar pequenas coisas, pequenas mudanças de comportamento, pequenas dificuldades com memória. E aí começa a verdadeira morte. Quando o prion chega ao cérebro de humano, quando começa sua destruição progressiva, é diagnosticada como variante de Creutzfeldt-Jakob, VCJD. Doença progride através de estágios que são devastadores de testemunhar. Estágio 1. Sintomas psiquiátricos. Semanas iniciais. Começa sutilmente. Pessoa começa a sentir depressão que parece vir do nada. Começa a ter ansiedade inexplicável. Começa a ter mudanças de personalidade. Amigos e família notam que pessoa não é mais ela mesma. Há algo estranho. Há algo diferente em comportamento. Pode começar a ter problemas de sono. Pode começar a ter paranoia. Pessoas geralmente vão ao médico neste estágio. Médicos geralmente diagnosticam com depressão ou ansiedade comum. Recebem antidepressivos, recebem terapia. Nada ajuda porque problema não é psicológico, é destruição progressiva do cérebro. Estágio 2. Sintomas neurológicos, semanas a meses. Depois de semanas ou meses, sintomas progressam para algo que é inequivocamente neurológico. Pessoa começa a ter problemas de coordenação. Tremores começam. Movimento se torna desorganizado. Pessoa pode tropeçar quando anda. Pode cair. Pode ter dificuldade de segurar objetos. Visão pode se tornar confusa. Pessoa pode ter alucinações. Pessoa pode começar a ter dificuldade de falar. É neste ponto que diagnóstico de VCJD geralmente é confirmado, porque nenhuma outra doença progride tão rapidamente de sintomas psiquiátricos para colapso neurológico completo. Estágio 3. Demência progressiva, meses a 1 ano. Conforme prion continua a se multiplicar, conforme destruição do cérebro se torna cada vez mais severa. Capacidade mental deteriora completamente. Pessoa começa a perder memória, começando com coisas recentes, mas progredindo para a memória de longa duração. Pessoa esquece quem é, esquece nomes de familiares, esquece memórias de vida inteira. Capacidade de se comunicar se torna impossível. Pessoa pode tentar falar, mas palavras saem erradas. Sons saem errados. Pessoa pode entender o que é dito, mas não consegue responder. Pessoa pode estar presa em corpo que não funciona com mente, que ainda tem alguma consciência daquilo que está acontecendo. Estágio 4. Falha sistêmica. Finalmente, conforme prion destrói cada vez mais a estrutura do cérebro, cérebro deixa de conseguir controlar funções corporais básicas. Pessoa para de conseguir engolir. Pessoa para de conseguir respirar apropriadamente. Pode desenvolver pneumonia. Pode desenvolver infecções que o corpo não consegue combater, porque o sistema imunológico não está mais funcionando. E pessoa morre. Morte geralmente é descrita como agonizante. Progressão da doença, do primeiro sintoma até morte, é entre 6 meses e 2 anos. Maioria das pessoas morre dentro de 1 ano após diagnóstico. Não há cura, não há tratamento. Não há medicação que para ou desacelera a doença. Você recebe diagnóstico e você sabe que vai morrer. Você sabe quanto tempo tem aproximadamente. E você tem que esperar. Stephen Churchill, jovem britânico de 24 anos, vida normal até 2001, quando começou a notar pequenos problemas. Começou com sensação estranha em pele, formigamento, queimação. Depois começou a ter problemas de coordenação. Quando andava, seu corpo não respondia como deveria. Começou a ter problemas de memória. Começou a ter dificuldade de falar. Pais o levaram para hospitais diferentes. Médicos fizeram testes. Ninguém sabia o que era. Alguns sugeriram que era psicológico. Alguns sugeriram que era estresse. Alguns sugeriram que era depressão.
mas piorava. Piorava rapidamente. Dentro de alguns meses, Stephen não conseguia mais se comunicar. Não conseguia mais controlar seu corpo. Estava preso. Consciência aparentemente intacta, mas corpo completamente não responsivo. Morreu com 25 anos, totalmente destruído por VCJD. Mãe dele descreveu seus últimos meses em entrevista. Meu filho inteligente, meu filho saudável. Se tornou pessoa que não conseguia se comunicar, que sofria constantemente, que tinha morte lenta e agonizante. E nós sabíamos que a culpa era a carne que ele tinha comido. Culpa era a prática de alimentar vacas com carne de outras vacas. Culpa era a negligência da indústria de carne. Culpa era a falta de regulação que permitiu isso acontecer. Havia centenas de casos como o Stephen Churchill, no Reino Unido. Peter Hall, homem de 42 anos, em 1997, começou com dores nas costas, dor que formigava. Depois começou com problemas de equilíbrio. Médicos não conseguiam encontrar causa. Testes todos vinham negativos. Raio-X normal. Ressonância normal. Só continuava piorando. 6 meses depois, diagnóstico confirmado. VCJD. Peter sobreviveu 1 ano. 1 ano de deterioração progressiva. 1 ano de sofrer. Zoe Warnock, mulher de apenas 20 anos. Em 1998, começou com problemas simples. Pequena dificuldade de andar. Pais pensaram que era tonta. Pensaram que era apenas adolescente desastrada. Mas piorava. Em 3 meses não conseguia mais andar sem ajuda. Em 6 meses tinha diagnóstico confirmado de VCJD. Em menos de 1 ano estava morta. Uma mulher de 20 anos, inteira, saudável. Morreu de prion que ela tinha consumido em carne que tinha comido não sabendo que estava infectada. James Ironside, pesquisador de neuropatologia, que foi um dos primeiros a documentar casos de VCJD. Ele próprio ficou profundamente afetado emocionalmente pelas mortes que viu. Descreveu que pior parte era saber que havia cura potencial, que se alguém descobrisse como bloquear a multiplicação de prions, mortes poderiam ser prevenidas. Mas ninguém conseguia encontrar cura. Ninguém conseguia nem desacelerar doença. Lista de VCJD no Reino Unido é longa. Oficialmente documentados mais de 170 casos confirmados de morte por VCJD. Mas investigadores estimam que o número real pode ser significativamente maior. Muitos casos podem ter sido diagnosticados como demência senil, de início rápido, ou outras doenças neurodegenerativas que parecem similar. Muitas pessoas que morreram nos anos 1990 e 2000 podem ter tido VCJD, mas nunca foi diagnosticado porque teste não era padrão. Globalmente, em todo o mundo, houve centenas de casos confirmados de VCJD. França teve dúzias, Itália teve dúzias, Irlanda teve casos, Irlanda do Norte teve casos, Espanha teve, Países Baixos teve. Até Canadá e Japão e Austrália tiveram casos, e em cada caso, em cada morte, havia família devastada. Havia pessoas que viram alguém que amavam deteriorar. Havia pessoas que perceberam que morte era inevitável e irreversível. Embora a epidemia nos anos 1980 e 1990 tenha sido controlada, embora muitos casos tenham diminuído desde então, prion ainda existe. Prion ainda é ameaça real. Pode estar em animais que foram infectados antes de medidas de controle serem implementadas, especialmente em Reino Unido, onde epicentro da epidemia foi. Há certamente prions em população de gado, que não foram completamente eliminados. Pode estar em alimentos importados de países que não têm regulação tão rígida quanto o Reino Unido. Alguns países em desenvolvimento, onde regulações não são tão estritas, podem ainda estar praticando variações de rendering. Podem ainda estar alimentando proteína animal para gado.
Se aquele gado tem prion, aquele prion pode estar sendo comido por pessoas que compram carne importada. Pode estar em produtos de carne que você comeu anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, e que está incubando silenciosamente em seu cérebro neste exato momento. Pesquisadores têm medo porque eles não sabem quantos casos de VCJD estão ainda em incubação. Pesquisadores estão com medo porque há potencial para a segunda onda. Segunda onda de casos que começarão a aparecer conforme período de incubação dos anos 1980 a 1990 se torna 20, 30 anos depois daquele tempo. O aspecto mais aterrador de doença da vaca louca é característica de incubação longo e completamente silencioso. Você pode estar infectado por 5, 10, 20, 30 anos e não ter absolutamente nenhum sintoma. Você pode estar vivendo vida completamente normal. Pode estar trabalhando. Pode estar tendo relacionamentos. Pode estar tendo filhos. Filhos que você ama, que você cuida, que você forma memórias com. Pode estar envelhecendo. Pode estar chegando à meia-idade. Pode estar chegando aos 50, 60, 70 anos. E todo esse tempo, prion está silenciosamente se replicando em seu cérebro. Está lentamente, progressivamente, convertendo suas proteínas cerebrais normais em prions anormais. Está destruindo a estrutura do seu cérebro, centímetro por centímetro, neurônio por neurônio. Está criando padrão de buracos esponjosos, que eventualmente tornará seu cérebro incompatível com vida. Mas você não sente nada. Você não sabe nada. Você não tem nenhuma consciência de que sua morte lenta já começou. E então, um dia, você começa a notar pequena coisa. Pequena mudança em seu comportamento. Você está mais deprimido que normal. Você está mais ansioso. Você está tendo dificuldade de se lembrar de coisas pequenas. Você pensa que é apenas estresse. Você pensa que é apenas envelhecimento. Você pensa que é apenas depressão normal. Você vai ao médico. Médico diz que é tudo normal, que seu corpo está saudável, que talvez você deveria falar com um psicólogo. Você toma antidepressivos. Eles não ajudam porque o problema não é psicológico. O problema é que prion alcançou o ponto crítico. Destruição é agora irreversível. Cascata de morte celular foi iniciada. E durante próximos 6 meses, 1 ano, 2 anos, você vai morrer. Vai morrer lentamente enquanto seu corpo permanece ligado, mas sua mente desaparece. Vai morrer enquanto está preso em corpo que não obedece comandos. Vai morrer enquanto sua família assiste impotente. E quando você descobrir o diagnóstico, quando você souber definitivamente que tem VCJD, você sabe que não há esperança. Sabe que não há cura. Sabe que morte é inevitável. Sabe que vai morrer de forma agonizante. E sabe que, potencialmente, você pode ter passado prion para outras pessoas antes de estar diagnosticado. Quando você compreende completamente o que é doença da vaca louca, quando você entende que foi criada por negligência humana, quando você entende que pode estar em seu corpo neste exato momento, você começa a entender por que você deveria ter pavor. Não é pavor de predador. Não é pavor de força bruta. Não é pavor de algo que você consegue correr ou lutar. É pavor de algo silencioso. Pavor de algo invisível. Pavor de algo que pode estar crescendo em seu cérebro enquanto você dorme, enquanto você trabalha, enquanto você vive sua vida. É pavor de morte que é incurável, de morte que é inevitável, de morte que já começou e você não sabe. É pavor apropriado. É pavor justificado. Porque prion existe e pode estar em você agora.